e tenho a honra de representar a nossa presidente Marisa Luciana Schwab de Moraes. Ela, infelizmente, faria essa abertura, mas teve um outro compromisso emergencial e não pôde estar presente, mas deixa aqui todo o carinho, o abraço e o agradecimento, não só aos participantes do evento, mas também aos palestrantes, aos membros da comissão e ao corpo funcional do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, que tem colaborado imensamente nesse desafio que é a governança no âmbito da contabilidade. Esse projeto ele foi iniciado dentro de um plano de governo ou um plano de ação da presidente Marisa quando foi eleita, que visava justamente gerar um protagonismo ao profissional da contabilidade nas questões também que envolvem a governança, tanto na área pública, privada e do terceiro setor. Algumas iniciativas foram feitas dentro desse contexto. Tivemos a primeira edição do curso modular de capacitação para essas 3 áreas e também um curso voltado à preparação de profissionais da contabilidade como membros de conselhos conselhos de administração, mas voltado especificamente aos comitês de gestão tributária. Com a reforma tributária, no escopo da governança, o Conselho também identificou que muitas empresas vão buscar um alinhamento com a reforma tributária, e assim como existem comitês de auditoria, comitês voltados à área de recursos humanos e tantas outras áreas, vamos também ter aí os comitês de gestão tributária. E preparamos um primeiro curso preparando os profissionais da contabilidade. Agora, vamos ter a reedição desse módulo de gestão tributária, lá para outubro, mais ou menos, como segunda edição desse processo de preparação e capacitação de profissionais da contabilidade para assumirem como membros de comitês de gestão tributária. Hoje, o nosso diálogo aqui, a nossa conversa, ela vai estar em torno do terceiro setor. E, para isso, a gente conta aí com a experiência, com todo o know-how da nossa querida Gabriela. É uma profissional da área do direito, é advogada, e nós temos buscado também essa sinergia com outras áreas para agregar valor e agregar conhecimento dentro da área contábil. Da mesma forma, esse curso também é aberto para profissionais de outras áreas, embora o nosso foco seja o protagonismo do profissional da contabilidade, profissionais de outras áreas, principalmente aquelas voltadas ao terceiro setor, não só áreas de atuação profissional, mas dentro do terceiro setor também ficou aberto o curso de uma forma gratuita, onde todos vão ter que preencher requisitos para depois buscarem o certificado. Não quero alongar muito, apenas fazer um agradecimento muito grande à Gabriela, ao nosso querido Giovanni, que vai coordenar, vai moderar esse primeiro módulo, também a toda a comissão de governança do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e dizer que esse é um desafio de todos. A governança é uma área de atuação hoje muito focada naquilo que a gente busca o que há de melhor, o que realmente pode contribuir para que as organizações cresçam, desenvolvam dentro de um ambiente ético, dentro de um ambiente saudável e tragam resultados, não só aqueles resultados que a empresa busca para os seus investidores, para os seus acionistas, mas também para a sociedade. E conhecer um pouco mais, entrar um pouco mais nos meandros da governança, não como algo que surge como uma nova onda de modismo sobre um determinado tema, mas sim como algo que se torna cada vez mais completo e vai tendo aderência de outras e outras situações e temas que vão se inserindo dentro da governança e vão dando mais robustez. E não há nada melhor do que a gente dar o primeiro passo conhecendo justamente
o início, né, o processo inicial da governança, para que cada um de nós, depois, nas suas organizações, possa gerar o efeito multiplicador. E é isso que se espera, né, com esse curso. Eu agradeço novamente a presença de todos e desejo um bom módulo de capacitação, agradecendo novamente a Gabriela, o Giovanni e também todo o grupo que faz parte do GT de governança do CRC. Obrigado a todos, e eu passaria já de imediato a palavra para o Giovanni, né? Exato. Bom dia a todos, pessoal. Então, antes de apresentar a estrutura, né, do primeiro módulo, lembramos que a capacitação ela é pontuada para o Programa de Educação Profissional Continuada, PEPC. 6 pontos para auditores, peritos, Pro-RT e Pro-GP. Durante cada módulo, serão postados 3 links de confirmação da presença aqui no chat. Estejam todos atentos aí, pois somente será emitido o certificado ao participante que estiver inscrito e que confirmar a presença nos 3 links publicados no chat. Então, para ministrar este nosso primeiro módulo, Código de Conduta e Integridade, recebemos com grande alegria a convidada, né, a doutora, nossa amiga, colega Gabriela Blanchet, que é advogada, mestre em Direito pela FGV, sócia fundadora da Blanchet Advogados, escritório que tem a governança corporativa como eixo central de atuação para a transformação e sustentabilidade de negócios. Ela foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, o IBDEE, e atua em diversos órgãos colegiados de governança, sendo membro do Colegiado de Apoio ao Conselho, Conduta do IBGC, do Comitê de Integridade da Editora do Brasil S.A. e do B20, uma Task Force de Integrity and Compliance. É coordenadora e embaixadora da Iniciativa de Governança Climática, a Climate Governance Initiative, Chapter Zero Brasil, do Fórum Econômico Mundial no Brasil. É membro do Conselho Curador da Comunidade de Sustentabilidade e Clima do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e faz parte da Comunidade Internacional de Liderança Regenerativa, Regenerators. Foi coordenadora da curadoria de conteúdo de 2 congressos do IBGC em 2022 e 2023. É autora do livro A Cláusula Shotgun, Buy or Sell, em acordos de acionistas, e de diversos capítulos de livros, dentre os quais ESG, o Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder, Green Fintechs e Manual de Compliance. Além de ser professora em diversos cursos de pós-graduação na FGV, São Paulo, FAAP e no próprio IBGC. Então, com muita honra, muita alegria, passo a palavra para a professora Gabriela para conduzir com maestria este nosso primeiro módulo. Seja bem-vinda, Gabriela. Olá, Giovanni. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Gostaria primeiramente de agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que é sempre uma troca muito rica. Então, em nome do Juarez, Giovanni, aqui representando o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, gostaria de agradecer o convite. Gostaria de agradecer também a turma do capítulo de Santa Catarina do IBGC, que eu sei que tem uma parceria muito forte e longeva com vocês, a Leia, que é a coordenadora, a Zélia e o Tomás, que eu já vi que está por aí. Gostaria de agradecer, então, começar agradecendo o convite para estar por aqui e parabenizar pelas iniciativas do CRC, Juarez. Eu acho muito interessante você trazer a questão da gestão tributária, né? Eu faço parte de um grupo de trabalho atualmente, junto com o pessoal da BNT, da Receita Federal, do BID, a gente está discutindo, eventualmente, futuramente, no futuro próximo, aí, o lançamento até de uma norma de governança tributária, né? Porque, como eu costumo dizer, a governança corporativa é a base de tudo, né? Sem governança, a gente não consegue falar em integridade, em boas práticas ambientais e sociais, né? Então, a importância do olhar para a governança
é fundamental e parabenizo a iniciativa aí desse encontro de hoje, tá? Nós vamos falar um pouco a partir da perspectiva, eu já vou compartilhando aqui, tá, gente? Vocês estão vendo minha E apresentação aí? isso. A partir da E perspectiva. Gabriela, só Oi. agradecendo também a equipe aí do IBGC, né, que é sempre parceira, enfim, um belo trabalho aí efetuado por toda a equipe. Exatamente, a equipe estava, acho que estão por aí. Mas é isso, é esse olhar, né, do profissional da contabilidade sob a ótica da governança corporativa, né, ampliar os horizontes e tentar se ver ali dentro da estrutura de governança a importância, né, da sua função, da responsabilidade. Então, o tema de hoje, a gente falar a partir dos desafios da governança corporativa, né, para estes profissionais, especialmente no terceiro setor, o olhar para o sistema de integridade como um todo, né? E é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Queria deixar todos bem à vontade, Giovanni. Quem quiser fazer perguntas ou até mesmo compartilhar experiências, eu acho que essa troca é uma troca muito rica, né? Nós temos formações diversas, então quem quiser também trazer a sua experiência com relação ao que a gente estiver discutindo aqui hoje, será muito bem-vindo, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou pular essa parte que o Giovanni também já me apresentou. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que motiva o estudo da governança, né? O que impulsiona a gente discutir cada vez mais a importância de se olhar para a estruturação de uma governança corporativa nas organizações, sejam elas do terceiro setor, né, públicas, privadas, como o Juarez bem colocou, né? E aqui eu trouxe uma charge, eu adoro charge, gente, eu sou advogada, mas eu adoro charge. Essa charge aqui é em homenagem a vocês, tá? Mas é uma brincadeira, tá bom? Esse aqui é o exemplo da má governança, não é a boa governança, né? Mas aqui tem uma pessoa falando, assim não dá, estou sobrecarregado, só eu tenho que mostrar resultados na minha empresa. E aí a pessoa pergunta, você é o CEO? Ele fala, não, eu sou o diretor de contabilidade, né? Esse é um exemplo da má governança, que é você ali fantasiar e gerar os resultados. E aqui tem escândalos bem conhecidos de todos nós, né? Quem conhecer os mais antigos já vai entregar a idade aqui, mas como vocês podem perceber, a gente tem um histórico e esses escândalos continuam acontecendo, né? O escândalo da Enron e da WorldCom foram emblemáticos lá atrás e fizeram com que a discussão sobre governança corporativa se tornasse mais forte, né? A gente teve emissão de relatórios, depois vieram legislações como a SOX, que é a Sarbanes-Oxley, estabelecendo controles, a importância dos controles internos, estabelecendo lá atrás já a importância de se olhar para o código de conduta, de ética, de integridade, né? E desde então a gente vem discutindo e aprimorando cada vez mais essa discussão e cada escândalo, como foi, por exemplo, o da Lava Jato, a gente está vendo aqui, né, o símbolo da Petrobras, gera um. Eu estava falando para o Giovanni antes da gente começar a nossa aula, eu sou muito otimista, né? Um avanço, ainda que não seja na velocidade da forma como a gente gostaria, mas temos avançado e hoje estamos muito melhores do que estávamos há 20, 30 anos atrás. O da Petrobras, por exemplo, gerou o que a gente conhece pela lei anticorrupção. A gente vai passar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas, enfim, tendo esse drive, a gente não pode esquecer que o impacto que fraudes financeiras causam para as organizações, né? É interessante a gente ver que se a gente olhar o percentual de fraudes, né, é muito menor do que outros desvios de condutas, mas o impacto financeiro é gigantesco quando a gente tem um caso de fraude financeira. Então, aqui tem uma pesquisa feita pela PwC e a CFE, que é a Associação de Profissionais Accredited Fraud Examiners, né, que examinam a fraude, e eles publicam relatórios anuais. No mundo, as empresas perdem por ano cerca de 5% da receita com fraudes de funcionários. E é interessante que eu estava lendo o relatório, quanto mais tempo esse funcionário
está na empresa, maior é o rombo financeiro. Isso representa um total de 5 trilhões de dólares no mundo inteiro. Né? Então, fraudes financeiras, como, por exemplo, adulterar o balanço, respondem por 5% do total de casos, mas geram até 10 vezes mais perdas para empresas do que outros tipos de crime. É, e por isso, a gente precisa realmente ter mais encontros como esses para falarmos da importância da gente ter um sistema de integridade que faz parte da estrutura de governança corporativa. A gente vai ver isso agora, aqui para frente. Para dar início à nossa discussão, eu gostaria, para deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, trazer para vocês o conceito de governança corporativa, né? Porque a gente fala de governança e muitas pessoas às vezes falam, mas é muito abstrato, eu não consigo enxergar qual a relação que a governança corporativa tem, por exemplo, com integridade, ou com sistema de integridade, ou com compliance. E aí, para as pessoas que são mais visuais, eu gosto muito desse organograma que tem no Código de Melhores Práticas do IBGC mais atualizado. O IBGC atualizou o seu Código de Melhores Práticas de Governança em 2023, e aqui mostra muito bem um sistema de governança corporativa representado por seus órgãos, né, de administração, seus órgãos de fiscalização e controle. E o que é governança corporativa? É justamente esse sistema que é formado por princípios, regras, estruturas, processos, procedimentos, pelo qual as organizações, e aí qualquer organização, pequena, média, grande, organizações do terceiro setor, públicas, privadas, são dirigidas, monitoradas, com vista à geração de valor sustentável, e vejam que interessante, né? Esse trecho, geração de valor sustentável, foi acrescentado na última revisão do código, justamente para deixar bem claro que é uma geração de valor sustentável e não a qualquer custo, para a organização, para seus sócios, para a sociedade em geral, para todas as partes interessadas. Então, a governança corporativa, ela pressupõe, e a gente estava falando de colaboração. Juarez, na sua fala introdutória, falou essa fala muito importante, né, de colaboração entre as áreas, colaboração entre os profissionais de contabilidade e as outras áreas da organização. E é um pouco isso, né? A governança corporativa pressupõe essa colaboração que tem que estar cada vez maior. Né? As regulações que vêm vindo, e a gente, né, vou falar dos princípios da governança, falar um pouco da regulação da sustentabilidade, pressupõe muito essa colaboração estreita entre a área de gerenciamento de riscos, entre a área de controles internos, a própria área do compliance, né, com os profissionais de contabilidade, a própria área de sustentabilidade, né? Antigamente a gente falava, não, gente, eu sou profissional da contabilidade, não tenho nada a ver com sustentabilidade. Tem sim, agora mais do que nunca, né? As informações financeiras relacionadas à sustentabilidade vão precisar ser divulgadas obrigatoriamente pelas sociedades anônimas de capital aberto. Isso vai repercutir em outras sociedades, mas isso implica justamente nessa interação e colaboração estreita entre os profissionais de contabilidade e outras áreas da organização, nesse caso, as áreas de sustentabilidade. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem um recorte, né? Obviamente, existem outras áreas nas organizações, e nem todas as organizações são montadas dessa forma, tá? Nem todas as organizações têm conselho de administração, tem os comitês que a gente está vendo aqui, mas, em tese, isso aqui é só para vocês imaginarem, no caso da empresa que vocês estão ou trabalham, enfim, e coordenam a área de contabilidade, como essa estrutura estaria montada no caso de vocês, tá bom? Aqui é só um exemplo, mas para desmistificar que a governança corporativa, ela é para qualquer tipo, porte de empresa, de maturidade, e é importante esse olhar realmente para a estruturação da governança corporativa, tá? Com base nisso,
O próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, vem atuando porque a governança corporativa ela não é estática, né? O olhar para a melhor estrutura organizacional que a gente precisa, ela não é estática. Ela vai mudando, vai avançando conforme o passar dos anos e ela precisa refletir o zeitgeist, né? O espírito do tempo. Então, automaticamente, também o IBGC resolveu atualizar em 2023 o seu Código de Melhores Práticas e vejam que interessante, né? Olha aí a diferença, né, dos princípios, a transformação dos princípios. Antigamente eram 4 princípios: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Vejam que a gente migrou aqui, nós temos agora 5 princípios, e qual é o princípio que está ali? O último, o princípio da integridade. Na época eu até questionei, falei, gente, mas integridade tem que permear tudo, tem que ser natural, não precisa ter um princípio da integridade para lembrar que a gente precisa ter um sistema de integridade, que todos precisamos ser íntegros, né? E aí a gente, na discussão do IBGC, falou, não, mas é sempre bom lembrar e colocar a integridade como um princípio importante da governança corporativa. São esses princípios, né, da transparência, equidade, responsabilização, sustentabilidade e integridade, que são a base. É a partir deles que inspiram e que as boas práticas de governança corporativa florescem, né, a partir desses princípios como base. E o que quer dizer cada um desses princípios, né? Quando a gente pensa em transparência, por que o princípio da transparência está sempre aí? Porque é importante, até para gerar uma relação de confiança entre todas as partes interessadas, que são aquelas partes que são impactadas ou impactam, de uma certa forma, as organizações. É importante que essas partes tenham informações verdadeiras, tempestivas, objetivas, claras, né, informações importantes, coerentes, que realmente reflitam o seu estado organizacional, né, sejam elas positivas ou negativas, para que elas tomem, inclusive, decisões com relação a investimento, alocação de recursos, para que gere uma maior confiabilidade no mercado. Então, quando a gente fala em princípio da transparência, eu costumo dizer que um vidro ele só é realmente transparente quando a gente consegue enxergar muito bem o que tem dentro dele, né, um vaso. Ele sim, aí sim, esse vaso é transparente. Não é opaco, não tem aquela visão turva, né? Não deixa você ver só o que interessar. Então, ser transparente é ir além, inclusive, do que é exigido por lei ou regulamento. Então, não é só cumprir lei e regulamento, é ir além. E tem um caso emblemático de uma empresa de tecnologia, uma grande, né, uma Big Tech, que publicou suas metas ambientais e que ia reduzir a sua pegada de carbono em um determinado percentual, acho que era 20%, algo assim, até 2030, mas esqueceu de incluir um escopo que inclui o que é emitido de pegada de carbono por clientes, prestadores de serviço, fornecedores, que é o que a gente chama de escopo 3, que é aquele escopo mais distante, que não está tão diretamente ligado à emissão de carbono pela própria organização. E quando ela foi fazer essa conta, ela viu que, na verdade, ela não só não reduziu a pegada de carbono, como ela aumentou a pegada de carbono. E o que que ela fez? Ela escondeu essa informação, ela omitiu, ela não contou para o mercado, ficou quietinha? Não. Ela foi lá e explicou para o mercado: olha, pessoal, nós fizemos o cálculo, esquecemos de incluir esse escopo. Quando a gente incluiu, a gente viu que a gente não só não reduziu, mas a gente aumentou a nossa pegada de carbono, mas a gente está se comprometendo aqui a fazer de tudo para diminuir. E o que que aconteceu? Isso foi muito bem recebido pelo mercado. As pessoas sentiram que a empresa estava sendo verdadeira, estava sendo honesta e que estavam tentando realmente
diminuir a pegada de carbono. Então, quando a gente pensa em transparência, é um pouco isso, é ir além do que é exigido por lei e regulamento, e divulgar informações que não só se restringem a desempenho econômico financeiro, mas que também tragam fatores ambientais, sociais e sobre a própria governança corporativa, né? Isso, obviamente, favorece o desenvolvimento de um mercado confiável, né? Um ambiente de negócios de confiança para que haja esse relacionamento entre todas as partes interessadas. O segundo princípio. E aí, com toda essa discussão sobre transparência, a gente viu nos últimos anos, isso aqui é um recorte, né? Porque as empresas começaram a ficar com medo. Poxa, eu tenho que ser mais transparente, a sociedade está cada vez mais ativista, eu tenho sido demandado a comunicar para o mercado, a reportar sobre minha situação, não só financeira, mas também o que eu faço com relação a boas práticas de governança, boas práticas ambientais e sociais. E aí surgiu esse movimento de organizações que estabelecem padrões de divulgação lá fora, né, se juntaram junto com organizações internacionais que também já tinham metas e métricas, como, por exemplo, as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, a ISO, né? Mas se juntaram embaixo do guarda-chuva da IFRS, que vocês conhecem muito bem, para criar, da mesma forma que houve a padronização da divulgação de informações contábeis, né? Criou-se o ISSB, que é o International Sustainability Standard Board, embaixo também do guarda-chuva IFRS, com essa finalidade de padronizar também as divulgações de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Porque do jeito que estava, cada empresa, cada organização divulgava o que queria, da forma que queria, usava um padrão de divulgação X, a outra usava outro padrão de divulgação, e aí entendeu-se que nada melhor do que essa organização ficar embaixo do guarda-chuva da IFRS, que já tinha feito isso para as normas de contabilidade, para a gente tentar chegar também no mesmo resultado para as informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E por curiosidade, a nossa CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários do Mercado de Capitais Brasileiro, foi o primeiro regulador no mundo que incorporou a regulação brasileira as primeiras normas de sustentabilidade emitidas pelo ISSB, que a gente chama de FRS S1 e FRS S2, cujas empresas, companhias listadas, né, companhias, sociedades anônimas de capital aberto, vão precisar divulgar obrigatoriamente, a partir de 2017, com relação ao ano civil que fechou em 2026. A gente está aí aguardando para ver se essa exigência vai continuar, se a CVM eventualmente não vai prorrogar um pouco mais esse prazo, mas vejam aí a necessidade cada vez maior da colaboração, né, entre a área de contabilidade, a área de sustentabilidade, os próprios comitês, né, os comitês de governança, de uma forma geral, de apoio ao conselho, e uma atuação aí cada vez mais próxima entre diretoria e conselho nas empresas que têm conselho, por exemplo. Vai precisar realmente haver essa colaboração estreita dentro da estrutura de governança das organizações. O segundo princípio, equidade, né? Equidade é um termo que até a gente nem pode falar tanto agora, com tudo isso que está acontecendo, esse cenário complexo que a gente tem vivido, né? Mas é um termo muito importante e eu adoro essa chargezinha que mostra um pouco a diferença entre equidade e igualdade, né? Quando a gente fala equidade, a gente não está falando de igualdade, mas a gente está falando de uma forma de tentar chegar numa situação de igualdade. E para isso a gente precisa dar as ferramentas para essas pessoas e as oportunidades de acordo com o preparo que essas pessoas têm, numa busca de realmente chegar numa situação de igualdade para todos. Então, equidade, quando a gente pensa em equidade, é tratar a todos, né? Sejam eles sócios, acionistas, funcionários,
prestadores de serviço, ou seja, todas as partes interessadas de uma forma justa, levando em consideração seus direitos, seus deveres, as suas necessidades, seus interesses, suas expectativas, sejam eles como indivíduos ou coletivamente. Então, essa abordagem diferenciada que leva em consideração cada um, né, os interesses, os direitos, os deveres, as expectativas de cada um, é muito importante para que a gente tenha uma organização motivada por um senso de justiça, de respeito, de diversidade, inclusão, pluralismo, igualdade de direitos e igualdade de oportunidades, né? Então, quando a gente começa e volta a falar em meritocracia, eu fico até preocupada, porque a meritocracia ela realmente só existe quando a gente tem uma situação de igualdade de oportunidades, senão ela pode se tornar um instrumento para a manutenção de um status quo que a gente não quer mais, né? O próximo princípio que foi atualizado pelo IBGC, né, para responsabilização, e de fato, responsabilização, na minha opinião, é a palavra que melhor traduz o accountability, né? Quando a gente fala no inglês, a Karine estava falando dos desafios da língua inglesa, né? A gente fala em accountability, que é você ser accountable for, né, accountable por alguma coisa que você fez, por um ato, uma omissão também, enfim. Isso vai implicar numa responsabilização. A gente antes traduzia como prestação de contas. A prestação de contas é importante, sim. Os administradores de empresa têm isso muito forte e cada vez mais, né, nesse cenário de complexidade que a gente tem vivido. Mas a nossa atitude, né, se a gente não desempenhar as nossas funções com a diligência que ela é preciso, com independência, com vistas à geração de valor sustentável, e aí no longo prazo também, não só no curto, médio, mas no longo prazo, isso gera responsabilidade, isso traz consequência por nossos atos e nossas omissões também. Então, é preciso prestar contas, sim, né? Então, todos precisam prestar contas, especialmente os administradores, quando a gente olha sob a ótica da governança corporativa, de modo claro, conciso, né? Uma prestação de contas que é compreensível, tempestiva, e os administradores, tomadores de decisão, precisam ter a consciência de que as suas decisões podem, inclusive, gerar responsabilização, individualmente, pessoalmente, e assim como podem impactar a organização, as partes interessadas e o meio ambiente. Tá? Sustentabilidade, da mesma forma, é importante que a gente trabalhe sempre para gerar valor de forma sustentável, né? Então, claro, todo mundo deve zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização, mas buscando reduzir essas externalidades negativas, que são os impactos negativos que a operação desses negócios geram, buscando sempre aumentar as externalidades positivas, os impactos positivos. E aí, com esse olhar ampliado, né, olhando os diversos capitais que a gente fala, né, o financeiro, manufaturado, capital intelectual, humano, natural, reputacional, sempre com esse olhar de curto, médio e longo prazos. É importante, e eu acho que a gente tem cada vez mais ganhado consciência de que essas organizações elas atuam numa relação de interdependência com um ecossistema muito maior, né? Tudo que a organização faz impacta de uma certa forma na comunidade na qual ela está inserida, tem um impacto econômico para a economia, impacta no meio ambiente. Então, é por isso que o IBGC traz o princípio, atualizou o princípio que antes era de responsabilidade corporativa para a sustentabilidade, para trazer um pouco, para fortalecer um pouco o protagonismo dessas organizações, porque de fato as organizações são atores econômicos relevantes, né? Se a gente parar, são as organizações que, para pensar, né? São as organizações que nos vestem, nos alimentam, nos transportam. Então a gente precisa ter organizações, né? Até para o desenvolvimento econômico do país, mas organizações que tenham
que gerem valor de forma responsável, de forma sustentável, que tenham consciência das suas responsabilidades perante a sociedade, perante o meio ambiente, o planeta, de uma forma como um todo. E vejam aí a mais nova adição, né, em 2023, na reforma do seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, o IBGC, então, a comunidade do IBGC resolve incluir e dar o protagonismo que é tão necessário e tão importante para a integridade, né? O olhar para a integridade. Então, segundo o Código de Melhores Práticas do IBGC, o princípio da integridade é praticar e promover o contínuo aprimoramento da cultura ética na organização. Então, quando alguém vai tomar uma decisão, precisa pensar se a decisão é coerente com o discurso e com a ação que a empresa quer tomar, com os valores que são pregados e os princípios que inspiram a atuação daquela organização. É importante refletir se a sua decisão não está sob influência de um conflito de interesse, por exemplo. É preciso refletir que a sua atuação deve ser com lealdade à organização, com cuidado, com as partes interessadas, com a sociedade de uma forma geral e com o meio ambiente. Então, o princípio da integridade foi adicionado como um princípio importante que serve como base e inspiração para as boas práticas de governança corporativa. E aí, por isso, Giovanni, você gostaria de perguntar ou acrescentar em algo? Não, só aproveitando aqui, né, com relação aos princípios de governança, né, dos que você citou, os 5, né, os novos, eu achei bem legal aí a colega Kátia Matos, né, ela citou que o terceiro setor ensina muito sobre um termo ali que é a equidade, né, que eu acho sensacional dentro aí dos pilares, só para fazer esse registro antes de você avançar aqui. Kátia, que legal, Kátia, que legal. Eu gostaria de te ouvir depois. Eu gostaria de te ouvir, porque veja que interessante. E a gente vai sempre falar desses princípios. Conforme a gente for avançando aqui na discussão, vocês vão perceber que esses princípios estarão sempre presentes na nossa discussão, porque de fato eles são a base da atuação de qualquer organização, seja ela do setor público ou do terceiro setor, como você bem colocou. E que legal saber que vocês têm falado muito sobre equidade. E é muito importante, sim. Não pode ser esquecido jamais. E a gente também não pode desanimar, né, Kátia? Bom, e aí a gente vê aqui do ladinho. Oi, Kátia, você quer falar? É que eu saí sem querer, desculpa. Imagina. Mas você quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Não, podemos seguir, imagina. Tá ótimo, parabéns. Então vamos lá, mas fica à vontade, hein? Se quiser contar alguma história, trocar uma experiência, aqui o espaço é aberto para a gente compartilhar. Ah, fico feliz, então, adoro compartilhar. É isso aí. Bom, enfim, então trazendo aqui, voltando para a integridade, quando a gente pensa em integridade, até eu tenho uma amiga da área de compliance que fala que integridade é a gente estar por inteiro e ser fiel, né, aos nossos princípios, aos nossos valores, é um pouco isso quando a gente olha também para as organizações, né? E aí a CGU, que é a Controladoria Geral da União, traz 5 pilares importantes quando a gente pensa num programa de integridade. E o programa de integridade faz parte, tá, da estrutura de governança corporativa. Muita gente tem dificuldade de ver esse link, mas está ali dentro dos órgãos de fiscalização e controle, ou da segunda linha, por exemplo, que é da divisão feita pelo Instituto Internacional dos Auditores Interno, como a gente vai ver mais para frente. Mas pensar a governança é isso, e começa pelo comprometimento e apoio da alta liderança, né? Se não tem esse comprometimento, se não tem esse apoio, não há que se falar em um programa de integridade verdadeiro, efetivo, né? Que não seja só para cumprir legislação, cumprir regulamentação.
E não existe uma fórmula pronta, tá? Cada empresa, cada programa de integridade, ele tem que ser construído para atender às necessidades da organização. Então, tem empresas que já têm uma maturidade um pouco maior, tem empresas que estão começando a estruturar e pensar no seu programa de integridade, e aí, óbvio, observando suas características, quais são os riscos que são materiais para aquele negócio, porque a gente também não faz sentido montar um programa de integridade que vá querer mitigar todos os riscos do mundo e do planeta. Então, é o olhar para os. Montar um programa de integridade que realmente atenda ali e reflita o estágio e a maturidade, o porte, né, da organização. Eu via muito, na época da Lava Jato, aquela quantidade de empresa querendo montar programa de integridade e chegavam as consultorias com 30, 40, 50 políticas que não necessariamente refletiam a realidade daquela organização, né? Então, eu costumo dizer que, por exemplo, política boa é a política que a organização consegue cumprir. Então, não invente de fazer política que você não vai conseguir cumprir, porque o tiro pode sair pela culatra, né? Enfim, então houve esse processo, né, de discussão contemporâneo aí, a gente migrou muito da discussão da conformidade, que é você atender à legislação, atender à regulamentação, para um olhar, uma visão mais holística da organização, né, para o sistema como um todo. E aí, dentro da estrutura de governança, olhar o sistema de integridade. E aí vocês podem ver que a CGU tem muito material legal e relevante para quem quiser se aprofundar mais, né? Eles lançaram, inclusive, esse programa de integridade, diretrizes para empresas privadas, mas que sim, dá para a gente extrair muita coisa para o terceiro setor. Né? E como vocês podem ver aqui, uma proposta de estrutura mínima do programa de integridade, a gente está vendo ali bem no centro, eles estão chamando de código de ética, a gente pode chamar de conduta, código de ética, tem gente que chama de código de conduta ética, enfim, mas é o código de conduta que a gente vai conversar um pouco mais no nosso debate de hoje. Mas veja que ele é um elemento, ele faz parte do sistema de integridade, ele é um elemento importante, né, um elemento formal que formaliza e orienta os valores, o que a companhia, né, entende como certo e prega, mas veja que ele é composto por outros elementos também muito importantes, a começar pelo apoio da alta direção, como eu falei. Sem o apoio da alta direção, esqueçam. Ele vai estar ali como um enfeite, vai estar ali, né? Como a gente fala, gosta de dizer para inglês ver, é muito isso, né? A gente dá para perceber quando a discussão não permeia a organização de uma forma mais estratégica, né? Mas o olhar para a governança, quando a gente pensa em instância interna responsável, é importante também. A análise de riscos é importante também, cada vez mais, agora, quando a gente pensa também nos riscos emergentes, os riscos climáticos que vão precisar começar a ser informados por algumas empresas aqui no Brasil, pela regulação que vai entrar em vigor. As políticas são importantes, treinamento, comunicação. Com as partes interessadas e o canal de denúncias, né? Então a gente vê que ele é um sistema muito maior que abarca o Código de Conduta. E a Lei Anticorrupção, lá em 2013, já comentava, né, que consideraria para a aplicação das sanções a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria, de incentivo a denúncias, né, de irregularidades, de desvios de conduta, e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Então, vejam, não é a existência de código de ética e de conduta, mas a sua aplicação efetiva. Né? E a gente vai ver mais adiante que existem parâmetros, né? E os parâmetros é justamente esse olhar para o sistema de integridade como um todo, como a gente está conversando aqui. Mas o que é código de conduta, né? Código de ética, que a gente está falando aqui, que é um instrumento importante quando a gente olha para o sistema de integridade. Gente, até aí tudo bem?
Alguém quer contribuir, fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Eu acho muito Eu estou rico. monitorando ali também, né, as interações, então fique tranquilo, à medida que o pessoal for compartilhando, a gente vai encaixando. Tá ótimo. Bom, então falando agora de código de conduta, né? Código de conduta é o próprio código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC, que vocês, gente, conseguem inclusive baixar, qualquer pessoa pode baixar gratuitamente do site do IBGC, tá? É um material muito rico. Aliás, o site do IBGC tem muito conteúdo bom. É um material muito rico e lá tem uma passagem interessante, né, que fala sobre código de conduta e traz o conceito, né, um conjunto de normas internas, cujo objetivo principal é promover o propósito, os princípios e valores éticos, fomentar a transparência, olha a transparência que a gente acabou de falar, disciplinar as relações internas e externas da organização, administrar conflitos de interesse, proteger o capital, a gente acabou de falar, né, os diversos capitais da organização, e consolidar as boas práticas de governança corporativa. Então vejam que interessante, né? A gente tem falado muito, tem discutido muito sobre o propósito, né? A turma da governança corporativa. E eu costumo dizer, eu brinco que as organizações estão voltando para o divã. Porque as organizações do terceiro setor, acho que diferente de muitas organizações, empresas familiares brasileiras, já nascem com um propósito muito forte, né? O que é muito legal. Mas muitas organizações brasileiras nasceram sem nem. As pessoas nunca nem pensaram a razão de existir, o porquê daquela organização, né? E hoje a gente tem discutido o quanto é importante você ter as organizações definirem o seu propósito, a sua razão de existir, porque é a partir daí que a sua cultura nasce, né, a sua cultura organizacional, é a partir daí que a sua estratégia vai ser desenhada, né? Então, eu brinco que a gente tem falado muito de propósito. Tem uma turma, inclusive, de Oxford, que tem uma forma, propõe uma fórmula para a gestão do propósito. A própria norma da ABNT. Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que alguém está Só. com. Não, Gabriela, só aproveitando ali, tem uma pergunta, tá? Que eu acho que quando você citou capitais, né, eu achei bem interessante o colega Silvio Osni, né? Ele relata que, considerando que grande parte das organizações do terceiro setor se financia com recursos públicos, aí a questão é como a atuação da terceira linha de defesa, especialmente a auditoria interna, pode fortalecer a credibilidade e a efetividade dos programas, né, de integridade nessas instituições. Aí ele pergunta, né, se na sua visão essas entidades têm se utilizado dessa estrutura para aprimorar a integridade. Achei oportuno aqui de reforçar. Muito. É o Silvio, né? Muito, Exato. muito interessante, Silvio. A gente vai falar sobre isso, mas sim, e é muito importante a sua pergunta. Imagino que você seja da auditoria interna, né? Tá puxando a sardinha para o seu lado. Mas outro dia até fui dar uma palestra numa grande empresa que fábrica de caminhões e eles vieram me chamar para me parabenizar. Vejam que interessante, porque eu trouxe para a palestra dentro do sistema de integridade a importância não só da auditoria interna, mas dos controles internos e da gestão de riscos. E a turma do controles internos veio falar: Nossa, ninguém nunca lembra da gente, né? E muita gente confunde, acha que controles internos é a mesma coisa que auditoria interna e que é a mesma coisa que integridade, compliance, quando na verdade acho que as áreas colaboram entre si, mas cada uma tem as suas nuances e as suas funções que são importantes, né, dentro dos processos e procedimentos na estrutura de governança corporativa. Então, muito legal, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar do olhar para a governança da gestão de riscos, né, controles internos, compliance, das linhas, que a gente nem chama mais de linhas de defesa, depois eu vou contar para vocês por quê. Mas vamos lá, enfim, então essa discussão do propósito volta muito forte.
forte, o que é legal, e o que é legal é dizer que o terceiro setor, com certeza, já tem esse propósito, já nasce com um propósito muito forte, né? Então, já nasce um pouco à frente aí das outras organizações que ainda estão batendo cabeça e tentando refletir qual a sua razão de existir, né? Mas, enfim, voltando aqui para o Código de Conduta, né, ele deve ser elaborado, obviamente, sobre a liderança dos executivos, né, da diretoria, mas deve ter a participação de representantes de várias áreas, né, que é aquela história, quanto maior, quanto mais diverso, né, quanto maior o espectro das visões e experiências, muito mais rico e muito mais aderente às práticas, o código de conduta vai ser, né? Muito mais aderente às práticas da organização. E, no fim último, ele deve ser aprovado pelo Conselho de Administração quando houver Conselho de Administração. Quando não houver, né, ele é aprovado ali na sede da diretoria, às vezes levado para uma votação e aprovação pelos sócios quando não houver conselho. Esse código, ele também não deve ser estático, gente, porque a própria organização muda com o passar do tempo. O próprio sistema de integridade vai sendo constantemente aprimorado, né? Então, o código de conduta é importante que ele seja atualizado periodicamente. Tá? Muita gente acha que o código de conduta é cláusula pétrea, que a gente fala no direito, já fez, vai ser assim para sempre. Não, ele tem que ser, sim, atualizado periodicamente. E ele deve ser aplicado a todos, sem exceção, inclusive a cadeia de valor, inclusive fornecedores, prestadores de serviços. O que eu costumo recomendar? Que haja adesão ao código de conduta, seja pelos funcionários, né? E até a gente brinca nos treinamentos, eu faço a brincadeira. Quem leu, eu tenho certeza que todo mundo leu, porque sim, todo mundo tem que ler o código de conduta. E aí, quanto mais simples, mais objetivo, né, mais conciso ele for, melhor, com a linguagem mais clara, lembrando que ele tem que atingir a todos os públicos da organização, melhor. E também os fornecedores, é importante que os fornecedores tenham conhecimento de que a organização tem um código de conduta, eventualmente também assinem um termo de adesão, e é importante que a organização também olhe se os seus fornecedores também têm um código de conduta e que esse código seja aderente ao código de conduta das organizações do terceiro setor, né? E aí eu trago um exemplo aqui para vocês, né? A gente está falando de organizações do terceiro setor, o IBGC é uma associação sem fins lucrativos, eu faço parte do comitê de apoio ao conselho nas questões relacionadas à conduta, né? Que é o comitê de integridade, ou comitê de ética, enfim, isso muda de organização para organização. E lá também existe um código lá, eles escolheram chamar código de ética, né, e não código de conduta, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e está aqui muito claro, logo no capítulo 3, no início do capítulo, o propósito do IBGC, né? O IBGC, ele é orientado por esse propósito, uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor. E logo na sequência, ele deixa claro ali quais são os valores do IBGC, né? Proativismo, diversidade, independência, coerência, né? Coerência entre discurso e ação, né? Entre iniciativas e os princípios básicos de governança corporativa que a gente acabou de falar. Então, esses são os valores que são prezados pelo IBGC. Da mesma forma, trago aqui também o Código de Conduta do ESPRO, que é uma associação de ensino profissionalizante de colocação de jovens aprendizes, da qual eu tenho o prazer, assim, a missão de ser Governance Officer, né? Eu brinco com eles que eu sou Governance Officer, porque eu sou praticamente a área de governança dessa organização, com muito prazer e muito amor. Eles têm uma missão muito bonita que é de promover a inclusão social por meio de ações socioeducativas. Então, eles realmente capacitam e preparam esses jovens aprendizes e fazem essa mediação para que eles tenham acesso aí a um trabalho, e é muito bonito de ver o depoimento desses jovens que
conseguem o primeiro emprego, né? Também está lá, claro, a visão, que é ser uma instituição do terceiro setor reconhecida pela liderança, pela excelência, pela inovação e pelo impacto social por meio de ações de proteção e inclusão social. E foi muito legal de acompanhar na pandemia, quando a gente migrou, né, para o online, o esforço que eles fizeram quando eles tiveram que rapidamente colocar essa turma de jovens aprendizes no online, e muitos não tinham sequer um computador, né, um Chromebook, não tinham acesso à internet, então eles conseguiram colocar todos online, seja financiando a internet na casa das pessoas, dando os aparelhos para que essas pessoas continuassem fazendo a capacitação que estavam fazendo no presencial. Então é muito bonito acompanhar o ESPRO como Governance Officer, né? E os valores, ética, excelência, transparência e responsabilidade social. E quando a gente pensa no sistema de integridade, né, eu trouxe ali os exemplos dos códigos de conduta de duas empresas do terceiro setor que eu acompanho, mas o código de conduta em si não é suficiente, né? Ele é um instrumento importante, ele tem que existir, porque ele deixa ali formalizado o que é importante, quais os valores e os princípios inspiradores daquela organização, né? Ele é uma norma interna, deve ser lida e seguida e entendida por todos, compreendida por todos. Mas quando a gente olha, por exemplo, usando o exemplo do ESPRO, né, para o sistema de integridade, a partir do código de conduta, a gente tem que olhar também para a estrutura de governança corporativa, né? Como que as questões, como que é feita a divisão e responsabilidade entre esses órgãos de governança corporativa, como é feita a gestão de riscos, né? Os controles internos, auditoria interna, o compliance, conformidade. Se tem comitês, se tem comitê de ética, se tem comitê de auditoria, né? É importante o apoio da alta liderança, é importante não, na verdade é imprescindível para o sistema de integridade surgir e existir de forma genuína, de forma autêntica e verdadeira, né? Assim como é importante também o olhar para a cultura da organização, né? Que a gente chama cultura ética, cultura de integridade, mas a cultura como um todo, a cultura organizacional, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. As políticas, né? Políticas de conformidade, políticas de compliance, políticas de uma forma geral que orientam as pessoas e deixam as regras claras, né? Que devem ser seguidas. Comunicação e treinamento constante sobre o que a empresa valoriza, né? Qual a conduta que a empresa espera das pessoas, quando houver um desvio, como agir, né? Isso é importante, muito importante, ter um canal acessível para as pessoas, e aí a importância, então, do canal de denúncia, um canal aberto, um canal acessível, um canal que, né, preze pelo anonimato, pela não retaliação, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, Silvio, olha aqui, né? Falando do olhar para a governança, né? Como a gente tem essa governança estruturada sob essa ótica do sistema de integridade e compliance? É importante a gente, então, ver como que isso está estruturado dentro daquele desenho lá de governança que eu mostrei para vocês. E aí a gente tem o papel importantíssimo das três linhas, né? E esse modelo das três linhas foi atualizado justamente para tirar o de defesa. Sabe por quê? Porque quando a gente falava modelo das três linhas de defesa, passava aquela sensação de que a primeira linha, o pessoal da empresa, da área, que está ali na ponta, que tem acesso ao risco mais rápido e tal, culpa foi deles que deu errado. Então, passava aquela sensação de cada um trabalhando por si, quando, na verdade, todo mundo faz parte da mesma organização. E o trabalho em colaboração vai ser cada vez maior. Tanto que a gente vê as setinhas, né, para cima, para baixo, para o lado, porque a gente vê, por exemplo, a gestão, e aí a primeira linha e a segunda linha, né, o jurídico, o compliance, prestando contas para os órgãos de governança, para o conselho, para os comitês, né? Assim como a gente vê conselho, comitês, delegando, né, questionando e pedindo
atuação da auditoria interna, né, com os testes e tudo, fazendo avaliação, né, e assessoria ali de forma mais independente, né? Mas a gente vê ali uma certinha entre eles, porque precisa ter um alinhamento, uma comunicação, uma coordenação, uma colaboração entre essas linhas. E aí, contando uma história engraçada para vocês, eu fui dar uma palestra no evento lá da IA, alguns anos atrás, e uma auditora contou uma história interessante, né? Quando ela começou na profissão, viraram para ela e falaram: Você não pode ser auditora interna. Você não pode ser auditora interna de jeito nenhum, porque você entra na sala e você ri. E auditor interno não pode rir, tem que amedrontar. Mas será que esse realmente é o caminho hoje, né? Veja como essa visão já mudou, né? Do auditor interno ali amedrontando, tocando terror, todo mundo com medo, porque aí as pessoas começam a guardar informação e não funciona. Quando, na verdade, está todo mundo ali atuando em colaboração para uma melhoria contínua desse sistema de governança de riscos e de compliance da própria organização. Vocês concordam comigo? A turma da contabilidade, o Silvio, que fez o questionamento. Alguém quer dar um depoimento? É isso mesmo, o auditor interno pode rir, pode ser colaborativo. Eu acho que todos, né, independente da área, né? Porque se tu já chega com a cara meia, tipo, brava, meu Deus, né? Não é, Kátia? Então, né, ainda mais agora, nesse cenário cada vez de mais complexidade, que a gente tem diversos temas sendo tratados, né? Quando compliance, a discussão sobre compliance ficou mais forte aqui no Brasil no pós-Lava Jato, era muito focado em anticorrupção, combate à fraude, corrupção. E hoje a gente vê o compliance ganhando cada vez um protagonismo muito maior, né? Dentro da organização. Mesma coisa a auditoria interna, sendo imprescindível dentro da organização, inclusive atuando junto com compliance. Então, E considerando, né, que já olham, geralmente os outros setores já olham a área da contabilidade como um setor exato. Tipo, não olha a gente com um olhar humano, né? Mas assim, exatidão é números e pronto. Entre dois é quatro e pronto. Então, quando já chega meio mais feliz, já fica assim, opa, ou aconteceu algo ou não se passa confiança, né? fizeram alguma coisa errada, né, Kátia? É bem assim, porque eu atuo bem na área do terceiro setor e principalmente ali quando fala em equidade, o terceiro setor ele nos mostra muito isso, né? Então, cada caso é um caso, cada entidade é uma entidade, então a gente não pode ser muito ferro e fogo, porque senão as entidades ficam assim, ó, meu Deus, o que é Exato. isso? Exatamente. É isso aí. Esse é o espírito, né? Mas é verdade, ainda tem muito isso, né? Assim como ainda tem muita resistência, por exemplo, de uma turma falando: minha área é sustentabilidade, o que que eu tenho a ver com contabilidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E hoje em dia a gente não precisa ser especialista, mas a gente precisa saber dialogar com outras áreas. A gente precisa saber navegar em diversos ambientes, né? E isso vale tanto para cá, né? Para os profissionais de contabilidade, auditoria interna, jurídico, compliance, conformidade, e as áreas fins, né? Também das organizações. E cada vez mais, assim, essa troca de informações vai ser cada vez maior, né? Alguém mais quer comentar? Até porque o terceiro setor, assim como as empresas, ele é muito amplo, né? Ele não tem uma área só, ele tem a área da assistência, ele tem a área da cultura, ele tem a área do esporte, ele tem a área da saúde, né? Ele tem o terceiro setor, que é a proteção básica, que atende, assim, como a gente fala, né? Eu amo a área da assistência social, então eu fui mais para aquela área. Então, assim, tem a proteção básica, mas tem uma área de mais alta complexidade, que já são os acolhimentos. Então, assim, N setores,
N formações que a gente precisa aprender um pouquinho de cada, como você mesmo falou, a gente não precisa ser especialista, mas a gente precisa saber algo até para tá, às vezes eu atuo em algumas instituições que quando eu olho a atividade dela principal, ela é a área de esporte. Eu não sei porque o contador cisma em colocar que é bares. Enlouquecida. Cadê os Gente, contadores, gente? sim, eu fico assim, ó, meu Deus, por que quando ele foi fazer o CNPJ dessa instituição, ele botou bares e clubes? Só porque é uma instituição que trabalha com esporte. Pode. Aí eu fico assim, ó, aí vai lá mudar, né, explicar, até porque daí, se ele coloca uma associação na área do esporte, o alvará não vai pagar incidência de alvará, tem todo um outro critérios que incide menos imposto para aquela instituição. E, gente, tem que ter esse olhar, tem que abrir, aí eu fico assim, às vezes eu fico, respiro fundo, né? A gente respira fundo e Mas é tenta isso aí. resolver, mas É por isso que essas capacitações são importantíssimas, né? Eu acho que essa troca é muito rica de experiências, né? A Cristiane também acho que levantou a mão, né, Giovanni, ou não? Exato, exato. Isso, Cristiane, por favor. Cristiane, quer contribuir? Oi, pessoal, bom gente dia, seguir? tudo bem? Bom dia. Eu só queria complementar o que a Kátia falou, e acho que é realmente isso, e vem muito alinhado, né? O terceiro setor tem essa questão muito própria da gente poder trabalhar com números e com pessoas, né? Então, se a gente não tem todos os setores bem alinhados e bem conversados, trabalhando em conjunto, cada um começa a puxar a farinha para o seu lado e não dá certo, né? Eu acho que eu trabalho com uma entidade de alta complexidade e vai muito a esse encontro, né? Onde pessoas acabam virando estatísticas e números, né? E se faz necessário justamente para a sobrevivência e subsistência da própria entidade, né? E cada vez mais é imprescindível todos esses setores, todos esses níveis corporativos conversarem e estarem alinhados no mesmo objetivo, na mesma linha, porque senão há a falência da entidade, né? E eu acho que muito mais do que isso, há a falência do próprio setor. A gente tem que cada vez mais sair desse assistencialismo, desculpem a palavra, um assistencialismo quase barato, né? E ir para um profissionalismo cada vez maior que o mercado exige e eu acho que é necessário, né? As estatísticas também mostram, como você já citou, as lava-jatos da vida provam isso. A gente precisa cada vez mais ter profissionais habilitados, profissionais realmente entendidos do assunto, mas, de novo, né, com todas as áreas conversando e alinhadas nesse objetivo comum, né? Acho que isso cada vez é importantíssimo, né? Então, você já me deixou o gancho aqui para a gente continuar aqui falando, porque o tom vem do topo, gente, não adianta, né? Se a gente parar para olhar, a organização, ela reflete exatamente, reflete na sua cultura, reflete na maneira como as coisas são feitas dentro da organização, refletem automaticamente o tom que vem do topo. Por isso que é tão importante a gente buscar a coerência, né? A gente ter a coerência do que a gente fala, seja para o nosso público interno, seja para fora, né, para o público externo, com o que a gente faz, com as nossas ações. E hoje em dia, né, nessa era das redes sociais, que a gente chama de hipertransparência e que as pessoas acabam tendo conhecimento em segundos, isso é muito importante, muito mais importante do que há anos atrás, né? E aí o olhar para o propósito é fundamental, né? Porque é ele que vai direcionar a estratégia, que vai unir, né, como a Cristiane bem colocou, todos numa mesma direção. Né, vai direcionar a estratégia, vai fundamentar a própria cultura da organização, porque não é uma competição realmente, né? Todos estão na mesma organização. A gente, né, aquela história, estamos todos no mesmo barco. Então, temos que trabalhar cada vez em maior colaboração, entender as dificuldades das áreas, tentar ajudar, né? O próprio perfil da auditoria interna mudando, o próprio perfil do compliance também mudando, né?
Enfim, esse olhar para a cultura, então, é fundamental, né? A gente falando aqui de cultura, mas o que é cultura organizacional? Né? Cultura organizacional é um sistema de crenças, comportamentos, normas e valores, aqueles valores que são aceitos, que são partilhados por todos dentro daquela organização. Né? Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa na história da organização, né? Por que que ela surgiu, qual a razão dela existir. A gente pensa nos valores que são importantes e inegociáveis para aquela organização. E aí a gente pensa nas regras de conduta, né? O que que é tolerado, o que que é aceitado e o que que não é tolerado. E as diretrizes que essa organização dá para todo mundo. Né, para o seu público interno, seu público externo. Quando a gente vai analisar de uma forma mais profunda o olhar para a cultura, a gente vê, e essa pirâmide é bem interessante, né, que a gente tem alguns elementos, né? A gente tem os elementos formais da cultura, que são aqueles elementos que são visíveis, né, que a gente consegue ler, são expressos, né, como, por exemplo, o código de conduta, né, é o que a gente chama de sistema formal de cultura, né. Quando a gente vai descendo um pouco mais, né, no nível mais profundo, ali na base da pirâmide, a gente vê que a cultura também é composta pelos elementos que são invisíveis, que não estão ali formalizados como o código de conduta, né? É o que eu costumo dizer que a cultura também resultado do que é conversado ali na hora do cafezinho, né? Quando a gente vai tomar o cafezinho, e aí a gente discute as crenças que são estabelecidas ali dentro daquela organização, o que não é explícito, né? O que é inconsciente, o que às vezes a gente faz, porque, mas sempre foi assim, todo mundo faz assim, né? O que é informal, aqueles hábitos que são considerados normais e que são muitas vezes seguidos à risca por todos, sem qualquer questionamento. Ninguém parou para pensar se está certo, se está errado, se é íntegro, se é ético, se não é. Simplesmente todo mundo faz assim, é do jeito que acontece e tal. Então, a cultura, quando a gente vai estudar a cultura, né, de uma forma mais aprofundada, ela é formada também por esses elementos que a gente chama do sistema informal de cultura. Né? E é por isso que tem essa frase célere, acho que todos já ouviram falar, aliás, toda hora alguém, né, solta essa frase: a cultura come a estratégia no café da manhã, a frase famosa dita pelo Peter Drucker. E é justamente isso que acontece realmente, né? Não adianta a gente ter uma estratégia maravilhosa, linda, se a gente não olha para a nossa cultura, né? Se a gente não olha para o nosso propósito, né? E aí, claro, a importância do canal de denúncia, falando aí agora nesse amplo espectro do sistema de integridade, porque é preciso que haja esse canal para que as pessoas relatem, né? Não vou nem falar denunciem, mas enfim, relatem alguma conduta que achou irregular, algum desvio de conduta, seja ele real, né? Tenha ele acontecido, ou potencial. Né? O canal de denúncia, ele é um requisito legal do programa de compliance e integridade, está lá na lei, né? Ele deve ser previsto e regulamentado no Código de Conduta, então olha aí também a importância de se ter um Código de Conduta, né? Porque ele é um instrumento mais adequado para acolher esses relatos de desvios de condutas reais ou potenciais. Todo mundo, né, todo o público, todas as partes interessadas têm uma percepção positiva das empresas que têm um canal de denúncia. Muitas empresas têm feito um canal de denúncia terceirizado, né? Já existem hoje várias empresas pequenas, startups, inclusive, que não têm um custo tão alto assim, que prestam esse serviço de canal de denúncia terceirizado. No IBGC, o canal de denúncia é terceirizado. Na própria Editora do Brasil, que eu faço parte do Comitê de Integridade também, o canal de denúncia é terceirizado, porque mantém um pouco essa independência do canal, né? Além disso, você ter um canal de denúncia, você promove ali a cultura ética, porque mostra tanto para o nosso público interno quanto para o público externo da organização que a empresa se preocupa
com o sentimento das pessoas e de estar aberta para ouvir, né, para ouvir, para analisar, para avaliar, para estudar as denúncias e avaliar se realmente são procedentes ou não, né? É importante que esse canal, então, seja operado de uma forma independente, imparcial. É importante que esse canal garanta o sigilo, o anonimato das pessoas que fazem os relatos no canal, e especialmente a não retaliação, que é você, eventualmente, a Kátia denunciou aqui, vamos mandar a Kátia embora. Não, 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 pelo contrário. Eu brinco que quando tem denúncia é porque é bom, é porque o canal está funcionando como deveria, né? E aí a gente vai ter as apurações e as providências vão ser tomadas caso as denúncias sejam procedentes. Você tem as medidas disciplinares que são aplicadas, e aí vai depender muito da gravidade, do impacto, né? Do risco que isso gera para a organização, e isso em qualquer organização, seja no setor privado, no setor público, né? O canal de denúncia tem que ter suas diretrizes definidas, geralmente a diretoria define, quando tem conselho de administração, o conselho aprova essas diretrizes, e quando existe comitê de auditoria ou comitê de integridade, comitê de ética, esses comitês costumam acompanhar o processamento das denúncias, né? Comitê não decide, como o próprio nome já fala, é um comitê de apoio ao conselho. Tá? A razão de existir do comitê é essa, porque o conselho, ele muitas vezes não é composto pelo número de especialistas que são necessários para estudar mais a fundo um determinado tema. Por isso que a gente tem os comitês de apoio ao conselho, né? Comitê de auditoria para o caso de fraudes financeiras ou emissão, né, dos demonstrativos, balanços e demonstrações financeiras, comitê de integridade para os casos de desvios de conduta, algumas empresas têm comitê de finanças para estudar as formas de investimento daquela organização, comitê de sustentabilidade para, enfim, com especialistas para estudar as ações de sustentabilidade que serão implementadas. Então, os comitês, eles não deliberam, mas eles fazem as recomendações ao conselho e aí o conselho decide qual medida disciplinar aplicar, a partir daquela denúncia que foi investigada e analisada. E aí, muitas empresas, o Silvio perguntou, né, do papel da auditoria interna, usam muito também, algumas usam auditoria interna nesse processo de investigação, outras empresas usam a área de compliance, conformidade, ou ambas as áreas atuando, mas o importante é que essas áreas tenham autonomia para investigar, né, e independência. Tá? E por que o canal de denúncias é tão importante, gente? Olha que interessante, né? Tá em inglês aqui, eu não tive tempo de traduzir para vocês, mas eu vou traduzir para vocês, para quem não fala inglês. Quando vocês estão vendo ali TIP, a maior parte das fraudes no mundo inteiro são detectadas a partir de dicas, de relatos, de denúncias. 43%. Veja que interessante. Quando você compara pelas fraudes detectadas pela auditoria externa, por exemplo, ó, representa 3% só. Então, a auditoria externa, ela detecta só 3% das fraudes financeiras. E de onde vêm essas dicas, né? Esses tips, esses relatos? Quem denuncia? 52% são os próprios funcionários da organização. Então, os próprios funcionários denunciam um desvio de conduta, uma irregularidade, uma fraude, algo que identificaram ali que não é tolerado pela organização. Depois, 21% vem a denúncia dos clientes, 15% de anônimos, e aí vendedores e tal. Então, vejam que disparidade, né? E por isso a importância de você ter um canal de denúncias para que as pessoas se sintam à vontade para relatar algum desvio de conduta, alguma irregularidade, né? Porque 43% da detecção dessas irregularidades vem a partir dessas denúncias.
E aí, claro que o código de conduta, né, e aqui eu trago o código do IBGC, mas o código de conduta tem que deixar claro a existência desse canal de denúncia para os casos de violação do próprio código, inclusive, né? Então, violações ou suspeitas de violações devem ser reportadas, né? É, o logo, assim, o telefone tem que estar numa área que seja de fácil acesso, fácil visualização por todos, inclusive o público externo, porque fornecedores, prestadores de serviços também podem denunciar, né? No caso do IBGC, ele fala ali que o canal de denúncias é terceirizado, independente, garante um anonimato, né? E que todas as informações recebidas vão ser avaliadas, vão ser mantidas sob sigilo, né? E aí tem as exceções e tal. Mas aqui é um exemplo de como a gente deve colocar no nosso código de conduta a parte relacionada ao canal de denúncias. E aí, para fechar, vocês vão ver, eu trouxe aqui o decreto federal, esse decreto foi atualizado em 2022, o de 2015 já não vale mais, porque esse decreto que regulamenta a lei anticorrupção trouxe o que todo mundo que atua na área de conformidade sentia muita falta, que é justamente essa visão holística e esse olhar para a cultura de integridade. Né? Não só para as ferramentas e instrumentos, mas para uma cultura que permeia a organização como um todo, inclusive de forma estratégica. Né? E aí o decreto, então, foi atualizado em 2022 para trazer quais são os parâmetros que serão considerados por uma autoridade quando eles estiverem avaliando se o programa de integridade da organização é efetivo ou não. E vocês vão perceber que a gente já passou, inclusive, por todos eles, né? Então, primeiro, obviamente, o comprometimento da alta liderança. Se o programa de integridade está ali restrito a uma área, a uma sessão ou a um código de conduta formal e acabou, esse programa muito provavelmente não vai ser considerado efetivo. Para ele ser efetivo, precisa ter um comprometimento da alta liderança. Padrões de conduta e integridade aplicados a empregados, administradores e terceiros. São as políticas, os procedimentos, né? O que é esperado dessas pessoas, né? O que a empresa tolera e o que a empresa não tolera. Independência, estrutura e autoridade do órgão interno responsável pelo programa de integridade, ou órgãos internos, né? Porque pode ter mais de um. Mas esse órgão precisa ser independente. Precisa ter budget, né? Não pode dizer, não tenho budget, faltou budget. Não, né? E precisa ter autoridade para tratar dos relatos, para conduzir as investigações internas e para reportar para os órgãos de governança competentes. Medidas disciplinares, procedimentos para pronta interrupção de irregularidades e tempestiva remediação de danos. Então, já precisa ter isso meio que pré-estabelecido em políticas e procedimentos, né? Registros contábeis completos e precisos. Olha aí, gente, aqui já é a área de vocês, né? Então, os registros contábeis precisam realmente refletir a situação econômica e financeira daquela organização. Né? Verificação de regularidades em fusões, aquisições e reestruturações societárias, então, eventualmente, fazer a sua due diligence, avaliar se existem contingências ou não, antes de tomar a decisão por essas operações, né? Treinamento e comunicação, nós já falamos constantemente, regularmente, né? Gestão de riscos, importantíssimo ter o olhar para a gestão de riscos, e aí olhar especificamente para aqueles riscos que são materiais para os negócios, né? Canais de denúncias, a gente acabou de falar, procedimentos para prevenção de fraudes e ilícitos na interação com o poder público. Então, as organizações que interagem muito com o poder público têm que ter as regras, né, bem claras, as formas de interação, né, tudo isso bem definido. Diligência baseada em riscos, né, olhar para a cadeia de valor.
é importante, patrocínios, doações, ter políticas com relação a patrocínios e doações, monitoramento contínuo do programa. O programa de integridade é igual à governança corporativa, gente. Tem que estar em constante monitoramento, constante aprimoramento, atualização, o próprio código de conduta em si, e essa avaliação da efetividade do programa tem que ser feita de forma periódica também. Está funcionando, não está? O que não está funcionando? Vamos corrigir, vamos melhorar, vamos aprimorar, né? Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem final para vocês, né? A organização, seguindo o tom da liderança, que é importantíssimo, deve trabalhar para criar um ambiente no qual agir de forma antiética deixe qualquer um seriamente desconfortável, como se tivesse violado uma norma importante da cultura da organização. Então, é o contrário do que a gente viu, né? A gente não pode naturalizar as irregularidades e os desvios de conduta. Pelo contrário, a pessoa tem que se sentir totalmente desconfortável para tomar uma atitude como essa, né? Então, além da gente promover as diretrizes formais, como é o código de conduta, por exemplo, que é importantíssimo, que é, digamos assim, o documento primordial, né, do sistema formal de governança e da cultura da organização, a gente tem que sempre averiguar e certificar de que as diretrizes que são dadas pela empresa estão sendo efetivamente assimiladas pelas pessoas. Se estão chegando, inclusive, no que a gente falou, né, no cafezinho, nas rodas informais de conversa. Se sim, estamos bem, estamos no caminho certo e o nosso sistema de integridade está sendo efetivo na prática, né? Então, eu paro por aqui, deixo aqui minhas informações de contato, depois o Leandro vai compartilhar com vocês o material e fico aqui, então, à disposição para a gente ter as nossas trocas, né, exemplos. A Kátia já contou, já falou sobre equidade, eu achei sensacional. Enfim, estou aqui às ordens. Gabriela, ao longo ali da sua brilhante apresentação, eu fui selecionando alguns comentários ali da equipe, né, e achei interessante aqui pensar até para, de repente, a gente, né, trocar uma ideia, que a Cristiane, da Tribes, ela postou assim que em uma área, né, no caso o terceiro setor, onde a imagem corporativa para o público interno e externo é um dos grandes patrimônios das entidades do terceiro setor, ter um código de conduta real, atualizado e aplicado é fundamental à sobrevivência para essas entidades. Acho que seria bacana se você pudesse comentar a sua visão, né, a sua experiência da afirmação aqui da colega Cristiane, né, especialmente no terceiro setor, né, que é uma área assim que eu acho que carece bastante, né, de todo um processo. Tem muita oportunidade, eu diria, né, para a gente reforçar o que é feito, né, no terceiro setor. Sim, sim. E a Cristiane falou uma coisa interessante, né? Um código de conduta real, né? Porque a gente foi muito interessante no pós-Lava Jato ali, ainda estava todo mundo, aquela discussão sobre conformidade, conduta, não estava ainda, né, no Brasil como lá fora, ou as empresas que são regidas pela Sarbanes-Oxley, ainda não estava muito forte, então todo mundo correu para criar um código de conduta. Nós precisa ter um código de conduta. Mas ninguém entendia que, na verdade, o código de conduta tem que ser, como a Cris bem colocou, um real reflexo da sua cultura organizacional, né? Então você via, às vezes, muitos códigos de conduta que você nem entendia direito a relação daquele código de conduta com aquela organização. Tipo, nossa, será que é realmente a organização que eu estou lendo aqui e tal? E foi uma onda de fazer copy-paste e tal. E é por isso que eu falo, né? Quando a gente fala em questão reputacional, a gente costuma brincar no IBGC que a gente demora anos para construir uma reputação, para ganhar a confiança do mercado, das partes interessadas, e leva segundos, às vezes, para a gente perder, né, esse trabalho de anos de construção reputacional. Então, é por isso que eu digo que a gente, quando vai pensar no sistema de integridade, tem que ter essa visão holística. Não adianta chamar um consultor que vai chegar com 35 políticas e vai falar, Cristiane, tá aqui, ó.
implementa aqui essas 35 políticas que você vai estar bem. Não, não vai. Ainda mais agora, nessa era, né, de hiperexposição, que qualquer coisa, qualquer foto que você coloque na rede social de um evento corporativo pode te gerar alguma crise reputacional. Então, sim, é importante ter essa visão, né? Legal. O colega Ney, tá, que faz parte aqui também da nossa equipe aqui da comissão, ele gostaria de trazer uma questão sobre os canais de denúncia. Por favor, Ney, se você quiser fazer a pergunta. Ney, você já pode perguntar e responder. Não vou fazer pergunta não, Gabriela. Primeiro, parabéns pela excelente explanação. Eu quero relatar para você que vem ao encontro do que você falou sobre a forma de utilização dos canais de denúncia. Na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão de ética das empresas Eletrobras e a gente tinha assento na comissão de ética, no fórum da comissão de ética das empresas estatais. E nessas reuniões, eram realizadas reuniões mensais, reunindo todas essas empresas. Uma delas é a Petrobras. E num desses eventos, nós tivemos a explanação do presidente de compliance, do diretor de compliance da Petrobras, falando sobre o antes e o depois do canal de denúncia deles. O canal de denúncia deles era interno e a procura era baixa, principalmente porque as pessoas pensavam assim, estão vendo de que ramal eu estou ligando, estão vendo, podem rastrear meu e-mail, então eu não tenho liberdade para fazer isso, eu não sei o que vai acontecer. E aí eles terceirizaram o canal de denúncias. O canal de denúncias de 10, 20 denúncias mês passou a 1.200, 1.500 denúncias mês. Então, isso, só queria comentar essa questão contigo. Nossa, muito interessante, né? E eu brinco que aí ele funcionou, né? Ele começou a funcionar, efetivamente, né? Eu também já tive alguns casos de empresas, né, e organizações que a plataforma para se fazer uma denúncia é um e-mail que vai, por exemplo, para a diretoria de RH. Então, se você é um funcionário, por exemplo, que está querendo, né, denunciar uma irregularidade. Primeiro que a gente já tem um problema cultural no Brasil, que é a história do dedo duro, né? Todo mundo fala, você vai ser dedo duro, então já tem esse problema cultural. Aí, se você cria um canal em que a pessoa não tem o conforto, né, que ela pode escolher denunciar de forma anônima, você já está tirando aí um requisito importante que é dar esse conforto para a pessoa que vai fazer a denúncia. Então, realmente as denúncias não vão acontecer, e é verdade. E eu tenho acompanhado muito essa mudança, né? Quando uma empresa, eu estou numa empresa em que ela migrou desse e-mail interno também para um canal terceirizado, uma startup pequena que faz esse serviço de terceirização de canais de denúncias. O volume de denúncias aumentou. Aí todo mundo começou a ficar assustado. Nossa, mas como assim? E eu falei, não, gente, pelo contrário, a gente tem que agradecer, porque agora sim o canal está funcionando, né? E a gente vai deixar as pessoas confortáveis para denunciarem as irregularidades. E é isso que a gente quer. Claro, a gente tem ainda um problema de treinamento e comunicação, porque muita gente não sabe ainda a função exata do canal de denúncias. Então, por exemplo, eu já recebi denúncias do tipo: ai, será que na Copa podia ter um puff porque o banco que está lá é muito desconfortável na hora do almoço? Canal errado, concordo, né? Então ainda existe um pouco as pessoas ainda estão se acostumando a entender para que serve um canal de denúncias, qual a finalidade e a função, que é você apurar relatos de irregularidade, desvio de conduta, né? Mas por outro lado, a gente vê que as pessoas estão muito mais conscientes e utilizando este canal. O medo vai embora quando você dá esse conforto de que a denúncia pode ser anônima, de que não vai ter uma retaliação, a pessoa não vai ser mandada embora por denunciar essa irregularidade, né? Mas isso é uma evolução realmente. Então, eu não sei, o diretor era o Marcelo Zenkner na época, quem que era, Ney, da Petrobras, Eu não que consigo deu esse lembrar o depoimento. nome. Mas é isso 2016 mesmo. isso. Janeiro de 2016 foi o evento, eu lembro direitinho isso. Então, mas Não é lembro isso exatamente como era mesmo. o nome dele.
Existe uma evolução e isso é muito legal, assim, e eu acho que quando você depois, porque o canal de denúncias para as organizações também é um termômetro, porque lá no final do ano, quando eu vou fazer uma apuração, por exemplo, de quantas denúncias eu tive e sobre qual tema, eu vou conseguir entender o que que eu preciso trabalhar dentro da minha organização. Então, por exemplo, se eu tive mais denúncias relacionadas a condutas, de assédio, eu vou entender no final do ano, quando eu fizer uma apuração da quantidade de relatos e denúncias, que eu vou precisar fazer treinamentos sobre assédio moral, assédio sexual. Então, eu vou precisar focar nisso daí. Se eu tenho mais denúncias de fraudes financeiras, eu já vou estar atento e eu já vou saber que eu vou precisar trabalhar esse tema dentro da minha organização, com treinamentos, com capacitação, eventualmente envolver as áreas relacionadas. Então, o canal de denúncias é um instrumento muito importante dentro desse sistema todo que a gente discutiu aqui de integridade. Perfeito. E eu não quis te interromper antes, eu era auditor interno do Grupo Eletrobras, né? Ah, E você aí, entrava de cara feia ou você entrava sorrindo? não, eu vou fazer um comentário a respeito disso, dois comentários. O treinamento que eu tive como auditor, quando eu comecei a carreira em 95, era completamente diferente do treinamento de hoje, né? A Sim. cara feia existia, o terno escuro, a mala preta na mão e aquela coisa assim, chegou, pronto, se É, esconde. Mas uma era coisa mesmo. que é extremamente atual, os auditores, principalmente os internos, a função deles é a melhoria da entidade e a mudança de visão para que você, quando audita algum processo, alguma questão, você está auditando a empresa, não a pessoa. A auditoria ela não é Exato. punitiva. Essa visão da auditoria punitiva é que tem que ser mudada e, felizmente, está sendo mudada, inclusive, com as normas em vigor. Exatamente. É isso, a visão era totalmente distorcida, né? E parecia que o auditor interno entrava na sala querendo achar um culpado, né? Ou apontar o dedo para alguém, né? Quando, na verdade, não sei se tem, cadê o Silvio que fez a pergunta da auditoria interna? Na verdade, é exatamente isso que o Ney está colocando, né? O auditor interno, ele busca a melhoria contínua dos processos e procedimentos da organização, né? Esse é o objetivo no final das contas, né? Acho que o Juarez também quer comentar. Quero. Nosso Não, auditor mor. É, não, o meu comentário, na realidade, ele está mais centrado à iniciativa da governança enquanto profissões organizadas. A gente sabe do trabalho brilhante que o IBGC faz, né? Sou associado ao IBGC, conheço o trabalho que é feito em São Paulo e também aqui no capítulo de Santa Catarina, né, muito bem conduzido pela Zélia e por uma equipe, né, de pessoas extremamente experientes, comprometidas e com conhecimento para poder transmitir. No Conselho Regional de Contabilidade, a ideia está em fornecer algumas ferramentas, alguns instrumentos e, principalmente, conhecimento aos profissionais da contabilidade, porque o universo de empresas que esses profissionais atuam, seja micro, pequena, média, grande empresa, ele está presente em todas as empresas. Então, é importante que, por parte do seu conselho, o profissional receba uma capacitação que chegue, digamos assim, até patamares mais elevados. Eu comentei do comitê de gestão, mas também tem um pós-graduação que está pronto, vai ser levado o edital agora a conhecimento das instituições de ensino que queiram participar em Santa Catarina de um projeto elaborado pelo Conselho Regional de Contabilidade para um MBA em governança na área pública, privada e do terceiro setor, que a gente espera que comece esse ano ainda. Então, são iniciativas, né, que estão em graus, né? A minha pergunta para ti é a seguinte: tu és da área jurídica e estás bem mais, digamos assim,
a par do que se desenvolve dentro do IBGC e esse relacionamento que ele tem com as profissões organizadas. Como tu vê o movimento dessas profissões, administração, engenharia, medicina, odonto, em relação à governança como instituições organizadas, como profissões organizadas, não tendo o IBGC ou tendo a governança como uma linha que deva ser observada só como iniciativa individual de algumas instituições organizadas, como é o próprio IBGC, mas como efetivamente as outras profissões podem se incorporar, né, e agregar valor a esse movimento da governança, que é um caminho sem volta. Olha, Juarez, primeiro, parabéns pela iniciativa, mais uma vez, né? Eu acho que o CRC é muito ativo nessa capacitação toda, né? Eu dou aula no IBGC, às vezes, sobre o Conselho do Futuro, e agora a gente está chamando da governança do futuro, né? E a gente tem discutido muito qual tipo de profissional que a gente vai precisar quando a gente pensar nos órgãos, né, de governança, especialmente nos órgãos de administração das empresas no futuro. E a gente fica discutindo se vai ser um generalista especialista, né? O fato é que cada vez mais, e aí acho até que a gente comentou, acho que foi a Cristiane, né, que pontuou, não vai bastar só a gente ser formado em contabilidade e estudar contabilidade ou, no máximo, algo ali relacionado. Cada vez os profissionais, e aí vale para jurídico, né, administração, vão precisar ter uma visão mais ampliada, né, da estrutura, e aí a governança entra, né, nessa linha, de onde você trabalha. Então, acabou aquela história, eu sou profissional da contabilidade, eu só tenho que saber do financeiro, de números. Não. Eu tenho que entender qual é o meu papel, a minha responsabilidade, a minha função e como eu interajo com os outros órgãos dentro da estrutura de governança corporativa. E eu digo isso até por conta própria, né? Advogado falando de governança corporativa, né? Porque governança corporativa não é jurídico, vai muito além do jurídico, né? Então, a partir da base do societário, eu comecei a estudar governança corporativa há muitos anos atrás, e hoje eu posso dizer que eu sou uma advogada fora da caixinha, porque eu vou além, né? Eu agreguei à minha formação jurídica essa visão negocial, essa visão de administração, essa visão de poder entender o papel do jurídico, do compliance, dentro dessa estrutura de governança corporativa. Então, eu acho que é um pouco isso. Quando a gente olha para o futuro e olha a partir do cenário que a gente vive hoje, né? Todos os profissionais vão precisar ter essa capacitação e essa formação cada vez mais ampliada. Por isso que a gente brinca que no futuro a gente vai precisar dos profissionais generalistas e especialistas. A contabilidade vai ser sempre importante, mas você ir além da contabilidade vai ser fundamental também no futuro. Não sei se eu respondi sua pergunta, e não sei se a sua pergunta tem resposta, mas eu acho que é um pouco essa jornada, né? Não sei, Juarez. A linha, Gabriela, ela é no sentido, principalmente, das iniciativas elas partirem de um contexto individual para ser um coletivo. Então, por exemplo, você faz um trabalho excelente, nós temos muitos profissionais de diversas áreas que têm trabalhado a governança de uma forma assim, muito profissional e muito dedicada. A minha questão está mais relacionada no movimento coletivo, através de órgãos de classe, como a OAB, como a Associação Catarinense de Medicina, como o CREA, de trabalhar isso institucionalmente e propagarem perante seus profissionais. Porque quanto mais interação, quanto mais forte for esse movimento em prol da governança, mais ela acaba se solidificando e estabelecendo, né, os resultados que ela imagina, ela que eu digo, né, o conceito de governança se propõe. Então, a minha questão ela está muito mais relacionada
a movimentos coletivos. O IBGC faz, o Conselho está Sim, fazendo, sim. né? E esse movimento perante as outras profissões? Eu tenho visto muito. Outro dia eu fui dar uma palestra sobre governança num evento de compliance na OAB, né? A OAB tem a comissão de compliance muito forte, inclusive, tem eventos anuais, e eu fui em um desses eventos falar sobre governança corporativa. É, eu te diria que melhorou muito, tá? Há anos atrás, quando eu comecei a estudar e trabalhar com governança corporativa, eu falava sobre governança corporativa e todo mundo falava: o que é isso? O que que essa pessoa está falando? Jesus amado, ninguém entendia nada. Depois da pandemia para cá, para você ter uma ideia, o IBGC dobrou Sim. de tamanho. A gente já passa de mais de quase 4.000 associados, ou já passou de 4.000 associados, uma coisa assim, de poucos anos para cá, né? E muito puxado também pelo movimento sobre o ESG, as questões ambientais, sociais de governança. Eu vejo menos os órgãos de classe trabalhando essas capacitações, mas eu vejo uma proliferação de faculdades montando cursos de MBA em governança, compliance, a GV tem, a FAAP, eu dou aula agora no curso de liderança e inovação sobre governança. Então, o que eu posso dizer não posso te afirmar com relação às entidades de classe. A OAB tem falado bastante sobre governança, eu posso te dizer, mas outras talvez um pouco menos, mas a governança ganhou e aumentou de relevância e visibilidade, eu acho, de uns anos para cá. Assim, na minha opinião, né? Não sei, acho que a Karine quer contribuir, o Giovanni talvez, mas é o que eu tenho visto, assim, no mercado. Bom dia, tudo bem? Esses encontros, tanto assim de classe, eu acho que a gente fala desses desafios de governança agora muito dentro da contabilidade, né? Em decorrência da própria legislação que vem surgindo, né? Somos impulsionados a isso. Mas também, em complemento, né, a gente pode olhar o que outras empresas, outros ramos já estão fazendo. Eu aproveito a deixa para trazer e conectar com o assunto falado lá no início também, a questão de como alguns órgãos, algumas empresas já vêm trabalhando essa questão da doação de recursos, o quanto essas empresas de terceiro setor são realmente confiáveis. Sei que, por exemplo, o cooperativismo de crédito, ele tem dentro dos seus estatutos e dentro dos seus programas de governança a destinação obrigatória de recursos para o que eles chamam de fundo social, né? Então, como eles estão direcionando o dinheiro dos seus próprios associados e eles votam sobre isso, eles são extremamente rigorosos para quem direcionar. Então, quando eles abrem lá nas suas redes sociais os editais de processos para inscrição dessas empresas de terceiro setor que gostariam de angariar recursos, eles são muito criteriosos em questão de projeto, de vídeos, de realmente verificar se eles fazem e reinvestem esse dinheiro nas comunidades. Então, trazendo isso para o nosso mundo aqui da contabilidade, é até de talvez a gente se informar junto com algumas cooperativas que estão presentes em todo o país, se talvez aquele associado não, mas aquela ONG do terceiro setor que veio aqui pedir recursos, ou que o meu empresário está ali tentando, está na dúvida sobre se tem uma credibilidade ou não, talvez até perguntar: olha, vocês já participaram de uma seleção de uma cooperativa de crédito? Né? Vocês já inscreveram algum projeto em uma cooperativa de crédito? Já foram beneficiados? Porque se sim, significa que eles já passaram por um crivo bem rigoroso, onde sim a cooperativa de crédito entrou dentro de questões de compliance, de segurança, dentro dessa questão de governança principalmente. Então, acho que isso pode fazer uma conexão com o nosso tema também, trazer uma ideia para os empresários aí que acabam tendo que escolher e às vezes não tem argumentos palpáveis, né, para direcionar. Seria isso. Obrigada. Exato, e é um pouco também do que aconteceu com as grandes empresas, né? A partir do momento que você tem uma legislação internacional exigindo que você olhe para a sua cadeia de valor, né? O fato de você passar
por um bid, né, um leilão, e se tornar fornecedor de uma grande empresa, significa que você passou por um grande escrutínio de avaliação, enfim. Mas é interessante seu ponto, Karine, é exatamente isso, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque as empresas começaram a correr para montar o programa de integridade para poder participar desses leilões de oferecimento de proposta, né? Então é um ciclo vicioso do bem, digamos assim, né? Legal, muito bacana, pessoal. A gente tem várias contribuições aqui, outras questões também sendo compartilhadas, né? Em função do nosso horário aqui, Gabriela, eu iria lhe pedir se você quisesse fazer um fechamento, enfim, né? Um apanhado geral e até compartilhar uma mensagem aqui para a equipe que está toda aqui, né? Muitos são profissionais de contabilidade que atuam no terceiro setor. Se você pudesse, então, transmitir aqui para nós uma mensagem de fechamento, eu peço desculpas aí aos colegas que têm outras questões, a gente pode depois por e-mail, até o Leandro nos ajuda aí no processo, em função do nosso horário. Gabriel, se você pudesse compartilhar uma mensagem aqui para estimular essa equipe que está aqui conosco. Olha, eu só queria deixar como mensagem que eu fico feliz de ver essa capacitação e ver tanta gente do Brasil inteiro. Eu estava reparando aqui, tem pessoas do Rio Grande do Norte, do Sul, assim. Então, parabenizo vocês, né, por conseguirem juntar um público tão importante e tão interessado, porque ficaram até o final, né? Não é um assunto que todo mundo vai feliz de uma volta de feriado, mas é um assunto importantíssimo, imprescindível, especialmente quando a gente olha para o terceiro setor, né? O terceiro setor às vezes é muito atacado por não ser confiável, né? Por não estar preparado. Então, ver o interesse de vocês e especialmente sobre esse tema, né? Da importância do olhar para o sistema de integridade do terceiro setor me deixa tranquila, porque assim, o propósito, como eu falei, vocês já têm, né? Todas as empresas do terceiro setor nascem com um propósito muito claro e muito forte, então basta se estruturar e de forma genuína, como a gente estava falando, a Kátia, a Cristiane bem colocaram, para buscar aí o aporte de recursos. Então, se eu posso deixar uma dica, é isso: é o olhar para além do código de conduta, é olhar para as pessoas, porque no fundo a gente está falando de pessoas e a partir de um propósito genuíno que vai direcionar, muito provavelmente, a cultura da organização e a estratégia por consequência. Mas eu Legal, para fazer permaneço à disposição, tá, Giovanni? Desculpa, permaneço às Legal. ordens, estou no LinkedIn, também quem quiser bater um papo depois e tirar dúvidas, estou às ordens também. Bacana, eu gostaria de aproveitar que também em algum momento, tá, a colega Cíntia Melar, ela escreveu aqui para nós o seguinte, ó: temos realmente que trabalhar a imagem da contabilidade. Não se faz contabilidade sem olhar o outro. Devemos ter Boa. uma abordagem tranquila, mostrar que não somos exatos, somos humanos. Então, assim, acho que, né, Exatamente! No no terceiro fundo, estamos. setor, Gente, parabéns, é isso mesmo. No fundo, a gente está falando de pessoas, né? Somos pessoas, somos humanos, exatamente, é isso aí. muito bom. Muito bom. Pessoal, então assim, a equipe aqui do CRC, né, Santa Catarina, agradece a excelente aula da professora Gabriela. Muito obrigado, professora Gabriela. E a gente gostaria também de aproveitar, né, para lembrar que o módulo 2 da capacitação está agendado para o dia 29 de abril, tá? Com o tema Entidades do Terceiro Setor, Conceitos, Origem, Princípios e Aplicações. Daí nós teremos contribuindo conosco, assim como a professora Gabriela, né, o instrutor, o Alex Mussoi Ribeiro. Então, uma outra informação aqui, pessoal, para o nosso fechamento, né, que o link de acesso ao módulo será enviado, né, para esse novo evento com um dia de antecedência. Então, esses são os avisos aí. Agradecer mais uma vez aqui a participação, a contribuição de todos, né? Infelizmente não deu para, de repente, cobrir todas as questões, né, que a gente tem aqui no nosso horário, mas acredito assim que foi muito brilhante, né, a explanação aí da professora Gabriela. Agradecer aí de coração a contribuição, a participação de todos. E conforme, né, alguém perguntou ali, né, ao longo das nossas interações, o material ele será enviado, né,
por e-mail, né? Daí, professora, né, você depois disponibiliza, isso será enviado aí para a equipe, né? Bem como depois, né, o acesso aí à gravação de tudo que a gente conversou aqui. Enfim, foi um evento muito bacana mesmo. Muito obrigado aí mais uma vez, professora Gabriela, e a todos os colegas. Tenham todos um excelente dia. Obrigada, boa semana, gente. Boa semana para todos nós. Forte abraço. Todo mundo gostou, né? Forte abraço a todos. 70 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.